Olá, alunos do nono ano! Vamos dar continuidade aos nossos módulos. Essa semana, o módulo que nós vamos estudar é o módulo 7, tanto de língua portuguesa quanto de redação. Bom, no módulo 7, vocês farão a produção de um artigo de opinião. No módulo de língua portuguesa, nós falaremos sobre os pronomes relativos e suas funções. Bom, primeiramente, módulo de redação, o artigo de opinião. Como nós já vimos no outro vídeo, o artigo de opinião é um texto de forte teor argumentativo e opinativo. A principal função dele é defender um ponto de vista sobre um tema polêmico. Para isso, a crítica é a base principal nesse tipo de texto, levando o leitor à reflexão a respeito do tema, tá bem? Para garantir que o texto possa progredir de uma forma bem objetiva e numa boa estrutura, nós utilizamos recursos linguísticos que fazem a coesão textual. Lembrando que coesão textual é a ligação entre as partes de um texto. No artigo de opinião, os recursos mais utilizados são os conectivos. Aqui eu trouxe para vocês uma tabela que está lá no livro, módulo 7, caderno 1 ainda, tá bem? Conectivo, por exemplo, essa realidade, ele tem a função de retomar a ideia já dita. Não é só isso, mas também estabelece a ideia de adição. Portanto, ideia de conclusão. Tal tendência, retomar a ideia anterior, para você não repetir, né? Essa realidade ou tal tendência tem a mesma função, mas para não repetir no texto, pode usar os dois diferentemente. Na medida em que, para explicar a causa, além disso, também adicionar ideia e o diante disso, antes de você concluir o seu artigo, tá bem? A produção do artigo que vocês farão. Neste módulo, vocês têm duas propostas aí, que estão nas páginas 156 e 157 do caderno 1. Lá vocês têm todo o roteiro da produção. Numa das propostas vocês têm uma imagem, na outra proposta vocês têm um pequeno texto para ler, saber um pouquinho a respeito do tema, tá bem? Lembrem-se, para desenvolver o ponto de vista de vocês e principalmente, persuadir o leitor, que no caso serei eu. Então, lembrem sempre de deixar a argumentação muito bem colocada, muito bem estruturada. Aqui eu tenho os tópicos principais que nós temos que usar no artigo de opinião que nós já estudamos. O título deve ser instigante. O seu título deve chamar a atenção do leitor em primeira mão. A contextualização, sim, ela deve ser feita logo no início. O que é contextualizar? É você colocar o leitor a par daquilo que você está falando. Indicar para ele qual a situação que norteia esse tema, como que ele está acontecendo, quais os números, os dados, quais as prejudicações que ele comete aí para a população ou não, dependendo do tema que for. Então, você tem que contextualizar antes. Em seguida, você apresenta a sua tese. A tese é o ponto de vista que você vai defender, tá bem? Este termo tese nós utilizamos não só em artigo de opinião, mas também em dissertações. Aí você vai desenvolver o seu texto. O desenvolvimento é a parte mais importante do artigo de opinião. Nele, vocês irão argumentar com dados e informações relevantes. Lembrem-se que esses dados, essas informações têm que ser verídicas, tá bem? Não pode ser algo que você simplesmente criou. Por quê? Elas são a fundamentação para você desenvolver o texto. Aqui você pode usar 2 até 3, 4 parágrafos se você quiser. O desenvolvimento é muito importante, é nele que você consegue comprovar aquilo que você está defendendo. E principalmente, você tem mais chance de persuadir ao leitor, tá bem? Por último é a conclusão. A conclusão do artigo de opinião não é você dar uma solução necessariamente ou um final feliz para o seu texto, vamos dizer assim. A ideia da conclusão é você fazer um desfecho a partir de todos os seus argumentos e deixar uma reflexão final para o leitor, para que ele reflita a respeito do tema e depois de toda a argumentação que você utilizou para convencê-lo, tá bem? As propostas eu trouxe aqui para vocês darem uma olhada, mas elas estão mais detalhadas no livro, eu preciso que vocês olhem lá. Proposta 1. Influência da mídia e consumismo no século XXI. Proposta 2. O poder da mídia na construção dos padrões de beleza no mundo contemporâneo. Tá bem? Vocês irão escolher uma das duas propostas e irão desenvolver. Como vocês não têm a folha de redação, não se preocupem. Podem fazer em folha de fichário. Se preferirem ou se não tiverem, façam em folha de caderno. E irão me entregar no retorno das aulas, tá bem? Terminamos aqui, então, o módulo 7 de redação. Agora vamos para o módulo 7 de língua portuguesa. O módulo 7 de língua portuguesa vai tratar do pronome relativo que. Como eu disse outras situações para vocês, o pronome relativo que ele adota várias formas da língua portuguesa, ele é usado de forma muito constante. Mas a classificação morfológica dele é essencialmente pronome. Ele é um pronome relativo, tá bem? Lembrando também que para vocês terem claro o que nós vamos falar daqui em diante, tem que lembrar sobre classificação morfológica e classificação sintática. Quando nós estamos falando de função morfológica, nos referimos às classes gramaticais.
Por exemplo, eu usar a palavra vender. Vender, morfologicamente, nós dizemos que ela é um verbo. Porém, numa função sintática, ela é o núcleo do predicado. Então, muda bastante. Da mesma forma, a mesma palavra, ela tem uma classificação morfológica. Ela pode ser um substantivo, um advérbio, uma conjunção, um pronome, tá bem? E na função sintática, ela pode exercer papel de sujeito, de predicado, objeto direto, objeto indireto e assim por diante, ok? Então, vamos lá. Neste módulo, nós veremos que o pronome relativo, a principal função dele é se referir ao termo antecedente, ou seja, retomar algo que já foi dito. Mas ele também pode ligar orações subordinadas a orações principais e exercer função sintática na oração subordinada adjetiva, que nós estudamos no módulo anterior. Observe agora as situações na qual o pronome que pode aparecer, quais as funções sintáticas diversas que ele pode exercer. A primeira aqui que o módulo apresenta é a função de sujeito. Perceba um exemplo. O amor às vezes acaba na mesma música que começou. Aqui nós temos um período, 2 verbos, acaba, começou. 2 verbos, 2 orações. A partir de 2 orações eu tenho um período. Se eu dividir esse período em 2 orações, como elas irão ficar? Primeira oração, o amor às vezes acaba na mesma música. Segunda oração, a mesma música começou. Percebam que aqui, na segunda oração, para não repetir o termo mesma música, eu usei o pronome que. O amor às vezes acaba na mesma música, a mesma música que começou. Para não repetir, eu substituí pelo pronome que. Se olhar aqui nesta oração, nós temos um verbo, que é o começou. Quem começou? A mesma música. Ela exerce papel de sujeito nesta oração. Se ela exerce papel de sujeito e o pronome que foi utilizado para substituir esse termo que é o sujeito da oração, então ele exerceu função sintática de sujeito, tá bem? Por isso tem aqui a explicação ainda embaixo, como ele substituiu a palavra música e ela é sujeito da oração, então o que exerceu o papel de sujeito. Vamos para o próximo. Quando eles exercem papel de objeto direto. Um exemplo. O amor acaba de repente, ao meio do cigarro que ele atira de raiva contra um automóvel. Da mesma forma, vamos dividir o período em orações. Primeira oração. O amor acaba de repente, ao meio do cigarro. Ele atira o cigarro de raiva contra um automóvel. Ok? Percebam aqui que neste caso, o pronome que, ele retomou qual termo? Cigarro. Observando a segunda oração, ele atira o cigarro de raiva contra um automóvel. Nós podemos ver que o termo cigarro está servindo de objeto direto do verbo atirar. Ele atira o cigarro. Qual que é o verbo? Atira. Quem que está atirando? Ele. Quem atira, atira algo. O que ele atirou? O cigarro de raiva contra um automóvel. Então, o cigarro representa o objeto direto do verbo atirar. Por ele representar o objeto direto e ser substituída a palavra cigarro pelo pronome que, então nós dizemos que o pronome que está exercendo função de objeto direto do verbo atirar. Tá bem? Lembrem sempre disso. Separem as orações e vocês vão descobrir a função do termo que está sendo retomado pelo pronome. Próximo caso. Objeto indireto. A educação de que precisamos há de ser a que liberte pela conscientização. Se dividirmos o período, nós temos quais orações? A educação há de ser a que liberte pela conscientização. E aqui a segunda oração, nós precisamos da educação. Nessa situação, nós vamos perceber que o termo educação complementa o verbo precisamos. Quem precisa, precisa de algo. É um verbo transitivo indireto. Ele pede preposição. Ok? Por isso, quando o pronome que vai retomar o termo educação, exerce papel do objeto indireto. A educação de que precisamos. Percebam que está invertida a ordem, né? Seria o correto, precisamos da educação. E aqui ele inverteu. A educação de que precisamos, quem pede a preposição não é o termo educação, é o verbo precisamos, tá bem? E por ter substituído aqui o termo educação, aqui nós dizemos que o pronome que faz o papel do objeto indireto, portanto. Porque ele substituiu o objeto indireto do verbo precisar, tá bem? Próximo caso. Complemento nominal. Aqui é uma colocação um pouco maior. Esse ruim costume do passado me traz à memória informação falsa e ridícula que li. E caso infeliz igualmente ridículo, de que foi testemunha ocular e nasal em 1839.
Este período é mais longo. Aqui nós temos 3 orações. Primeira oração. Esse ruim costume do passado me traz à memória informação falsa e ridícula. Oração 2. Informação falsa e ridícula ali e caso infeliz é igualmente ridículo. E terceira oração. Eu fui testemunha do caso ocular e nasal em 1839. Neste exemplo, o termo caso da terceira oração, eu fui testemunha do caso, porque aqui ele fala de que fui testemunha do quê? Do caso. Troquei o caso para não repetir por de que. Percebam que este termo foi retomado a partir do pronome, para evitar a repetição. Tal termo, que é caso, complementa o substantivo testemunha. Por que complementa? É um substantivo, não é um verbo. Tudo bem, mas quem é testemunha de algo ou testemunha de alguém, tá bem? Portanto, o pronome que está exercendo o papel de complemento nominal. Por quê? O caso foi o complemento da palavra testemunha. Eu fui testemunha. Quem testemunha de algo. De que ele foi testemunha? Do caso. Como eu substituí do caso por de que, então no que, o pronome relativo, faz o papel de complemento nominal. Tá bem? Da palavra testemunha. Próximo caso. Predicativo do sujeito. Olha um exemplo. O colega simpático, que ele sempre foi, já não existe mais. Aqui eu tenho que transformar de novo o período em 2 orações, de acordo com a quantidade de verbos. O colega simpático já não existe mais. Percebam que isso aqui é uma oração subordinada adjetiva, entre vírgulas, tá bem? Nós já estudamos oração subordinada adjetiva explicativa. Separando ela, ele sempre foi o colega simpático, tá bem? Neste caso, a expressão colega simpático, que foi retomada pelo pronome que, né, para não ser repetido, para descobrir a função sintática, nós devemos considerar o quê? A oração subordinada, que ele sempre foi. Nessa oração, nós já temos o sujeito ele. Qual que é o verbo desse sujeito? Foi, que é um verbo de ligação, deixando faltar nessa estrutura o predicativo do sujeito. Se eu tenho um verbo de ligação e eu tenho sujeito, falta para mim predicativo do sujeito. Qual que seria o predicativo do sujeito? Colega simpático, que é uma característica do sujeito ele. Dessa forma, o pronome que está retomando aí colega simpático e exercendo a função sintática de predicativo do sujeito. Ok? Outro caso. Predicativo do objeto. O departamento não é mais lugar amistoso, que antes todos o julgavam. Se dividirmos, temos as 2 orações. O departamento não é mais lugar amistoso. Segunda oração, todos o julgavam amistoso. Neste caso, percebemos que o termo amistoso faz uma referência a que termo? Lugar. Amistoso é uma característica de qual palavra, pessoal? Lugar. Dando a ele a característica. Esse fenômeno que ocorre dentro do objeto se chama predicativo do objeto. Não existe predicativo do sujeito? Aqui nós temos predicativo do objeto, pois ele dá uma característica a um termo dentro do predicado, não dentro do sujeito. O pronome que retoma esse termo, amistoso. Percebam aqui, para a gente voltar e vocês não confundirem predicativo do objeto. Qual que é o verbo dessa oração? O verbo é. O departamento não é. Qual que é o sujeito do verbo é? O departamento. E o que ele não é mais? O lugar amistoso. Toda essa estrutura aqui é um predicativo do sujeito departamento, certo? Mas a palavra essencial aqui é somente lugar. Amistoso não está dando característica a departamento, está dando característica à palavra lugar. Ou seja, ele está fazendo um predicativo dentro dessa construção. Ele é um predicativo do objeto, do verbo ser, né? O verbo é, ok? E aí o pronome que vem depois retomar. Não é mais lugar amistoso que antes todos o julgavam. O que antes todos julgavam? Amistoso, não lugar. Julgavam amistoso, essa característica do lugar. Portanto, o pronome que está retomando um predicativo do objeto, exercendo assim função de predicativo do objeto. Ok? E agora os nossos exercícios. Bom, exercícios do praticando aprendizado, do 1 ao 4, aplicando conhecimento do 1 ao 6. São somente 10 exercícios que eu vou mandar para vocês pelo plural. São dissertativos, tá bem? Apesar da maioria já ter o livro, é bom que vocês coloquem as respostas diretamente no plural, porque assim a Pro pode corrigir e dar um retorno, para ver se vocês estão conseguindo aplicar a matéria a partir somente do vídeo, tá bem? E o desenvolvendo habilidades é múltipla escolha. Esse vocês fazem diretamente no livro, não precisam me mandar.
tá bem? Espero que não tenha ficado dúvidas aí. Lembrando que a gente vai se ver essa semana para as aulas, né? A live, a aula ao vivo. Tirem suas dúvidas, se programem. Qualquer coisa, mande aí nos comentários se vocês também não estiverem entendendo. Espero ter ajudado. Este foi o módulo 7, encerrando assim, caderno 1 de língua portuguesa. Na próxima semana já entraremos no caderno 2, módulo 8. Espero vocês para ver o vídeo novamente e até lá, nono ano. Se cuidem e lavem bem as mãos.